Simon Bianchini. Tudo bem, Pedro? Pessoal, boa tarde. Boa o Inter tarde. vai definir a escalação daqui a pouco, em treino fechado no CT Parque Gigante. Tem uma grande incógnita que não é novidade. O Inter vai dar uma entrevista que vai anunciar a O escalação. Inter vai definir a escalação em treinamento fechado hoje no CT Parque Gigante. Ah, tá. Entendi tudo A errado. dúvida é na meia pela direita. Talvez eu tenha me expressado errado. O treino é fechado. Mas o treino é fechado. Todo fechado. Todo fechado. Claro, o Grenal fecha tudo, meu. Tranca de ferro. A dúvida é na ponta direita. Quem joga? O Bruno Tabata provavelmente vai ser relacionado. Essa é a ideia, que ele fique no banco de reservas. Não tem capacidade para aguentar 90 minutos. Então, uma alternativa para o segundo tempo, pro decorrer da partida. Na ponta direita, Wanderson, Carboneiro e Vitinho são os cotados. Um deles vai ser o substituto. Muita gente pergunta, mas o Vitor Gabriel vai ser o zagueiro mesmo tendo 20 anos? Essa também é outra tendência. O Roger tem gostado demais das atuações desse jogador. E aqui um dado importante. O Inter não sofreu gols com o Vitor Gabriel como titular. Ele sofre gols com o Vitor Gabriel jogando lá em Bagé, mas ele entra no lugar do Cleiton Sampaio. Uma leitura que o Inter faz da comissão técnica é que o Vitão volta para a função dele, que é o lado direito, que ele jogava com o Mercado. O Vitor Gabriel joga na quarta zaga, é canhoto, ajuda na saída de bola, tem alguns números interessantes. Por exemplo, hoje no SofaScore eu busquei alguns elementos para isso. Por exemplo, a saída de bola mais qualificada, ele tem alto índice de passes certos, também duelos ganhos, um índice positivo. Então são vários fatores que colaboram para que o Roger mantenha. E depois do jogo contra o Juventude, que foi o teste talvez mais pesado do Inter até o momento na temporada, o Roger falou que não olha para a idade para confirmar o time. Então, mais um elemento que credencia um Vitor Gabriel a ser titular no Grenal, mesmo tendo apenas 20 anos e poucos meses como zagueiro. Porque ele era lateral esquerdo. Se tu vê, eu tenho 75, ele não pensou em me escalar, tá escalando o guri por 20 anos. O Vitor Gabriel, não, mesmo que o Rojo tenha feito o gol contra o Brasil, é a hora de botar o Vitor Gabriel até pra testar o garoto, né? Num jogo desse nível. É um Grenal, mas não é um Grenal decisivo, não vai decidir o campeonato. Se enxerga que a qualidade ali, azar de como ele for. É a vida. Ao que tudo indica, ele é muito não é hora de tirar ele, não. O Roger no jogo de Bagé me chamou a atenção isso, porque o Vitor Gabriel, ele entra no jogo e ele é envolvido, completamente envolvido. Só que aquilo não representa para ele nenhum pânico. Ele, no segundo tempo, o Inter melhorou e tá tudo estável, ele vai lá e faz o gol. E isso aí, digamos que anula. Ele tem uma personalidade pra isso, jogar, e eu acho que a partir dali, tanto é que eu na época e até hoje eu não acho o Rogel tão desprezível quanto possa passar-se desprezível, que eu digo para não poder ser titular. E até eu me valho muito do que o Roger disse também, né? Que o Roger diz, olha, ele vai melhorar em relação ao ano passado, que ele entrou numa emergência, vinha de parada, e o Roger diz, ele vai melhorar, e ele não é lento como vocês estão dizendo. Ele vai melhorar fisicamente e ele vai melhorar tecnicamente. Então eu estou acreditando também no Roger pelo que ele disse. Não... É que o Vitor Gabriel dá uma ideia assim de que estamos diante de um grande zagueiro. Pois é, eu acho que sim. Claro, a comprovar, né? Não tem nada definitivo. Ele jogou contra clubes do interior, que também é uma referência menor. Vai ter agora um grande teste no Grenal, vai ter que pegar o Braithwaite, esse aí pela frente. Esse é o grande teste. É bom pra ele ter esse tipo de jogo. Mas ele parece, olha... É que o Roger é um zagueiro estilo Rodrigo Eli. Isso aí. Rebatedor. Protegido, ele vai bem. Tem boa bola aérea. E não tem uma saída de bola boa. O Vitor Gabriel, por ter origem como lateral, tem uma saída de bola que é espetacular. Tanto tem dois zagueiros que, sabendo construir, isso desequilibra a marcação do adversário. O desafio dele agora é saber como vai se virar na marcação, pegando um time de Série A, um time com grandes atacantes. E outra vantagem na comparação do Eli com o Rojo é que o Rojo é feio, né? Mas aí tem que ser feio. Tu acha o Eli bonito? Na comparação com o Rojo, é o Rodrigo Hilbert. Potter, mas aí que tá aí essa troca do Inter. Vitor Gabriel, o Vitor Gabriel é mais bonito. Mas É que aí a regra da comparação com o Rojo é incrível. É que tem outro ponto. Tem um outro ponto do Vitor Gabriel, né? Ele empurra o Vitão pro lado direito, né? Essa é uma grande vantagem. Não, nesse último jogo, o interessante é que o gol do Rojo salva o Inter, né? De uma maneira, né? Dá um alívio, né? E foi a primeira vez que eu vi ele sorrindo.
Mas tá rolando um vídeo nas Ele redes piora, sociais. mas ele só sorriu porque fez um gol. Isso, zagueiro. Eu não sei se vocês viram, mas Que motivo que o zagueiro tem de sorrir? Feio e eficiente. tem um Isso. vídeo rolando nas redes pelo que eu vi no vídeo, estão só os jogadores estrangeiros do Inter. Não, é uma festividade do Vitão. Ah, é do Vitão. Isso, e aí, Vitão fez mas ali aniversário naquele semana grupo passada. estão os estrangeiros. E o Rojo tá ali? E o Tá. Não, dançando. Bem. Dançando. Não, tá certo, ele não tá jogando, né? Né? E assim, tem ginga. É. E era uma música, tipo essas músicas de língua espanhola, mais Cúmbia. dançantes, assim. Reggaeton. Não sei se é uma Eu tô cúmbia. mandando Pode ser pro um Potter. reggaeton. Pode ser um reggaeton. Pode ser, mas ele tem molejo. O sala de redação tá bem hoje. Né? Estão falando da dança do Roger numa festa. Sabe por que o... No pré-Grenal. Sabe por que, que o véspera de Grenal. Kahneman... Sabe por que, que o Kahneman nunca fez gol? Hoje nem vai jogar. Pra não Pra dançar. não rir. Pra não rir. O cara nunca fez gol. Fez um... Fez um sem querer. Tem um gol contra Estudiantes importantíssimo na O Jeromel Libertadores fez de muito 18. mais. Mas assim, ó, enfim. sobre essa... Viu o enfeite como é que é, né? Estão falando da dancinha da cúmbia Não, é que o Grêmio tomou um do chocolate. Rogel. O zagueiro esse que vocês plantaram, o pé esquerdo, esse de 20 anos, que não jogou 3 partidas no profissional, Sim. é melhor que o Gamarra. O Gamarra ficou com vergonha, ficou dando os números do sofá escola. Não, calma aí. Tem que comparar certo. Tem que comparar certo. Na verdade, é o novo Mauro Galvão que tá nascendo no Brasil. Isso, o novo Mauro Galvão que os caras, eles descobriram ontem. É isso. Eu levo 70 anos pra conseguir revelar um zagueiro. Qual foi o último zagueiro que tu revelou? Hã? O último é o Baidec. O Baidec tem 100 anos. e tem mais. O Baidec, a característica principal do Baidec era ser É ruim. aquele que o Odoni chamava de Beckenbauer. Léo. O Léo era da base? O Léo Era era da base. era Era da base. base. É, Apesar não de era ser gaúcho, mas mineiro, era da apesar de ser mineiro, era da Depois base. que o Grêmio tomou aquele rodeão lá do Juventude no segundo tempo, tu ficou numa ciumeira. Mas não é ciumeiro, eu fiquei Mas é uma incomodado. coisa, assim. Pedro, Ele ficou tô incomodado. Eu fiz questão de escutar o pós-jogo com o CCD, né? E o CCD parecia que tinha perdido uma semifinal de Libertadores. Ele demorou uns 15 minutos pra entender o que aconteceu. eu Porque as tenho primeiras muito- frases, se vocês buscarem no YouTube, as primeiras frases do César elas são desconectadas com qualquer coisa. São frases que foram obrigadas a ser Jogadas, faladas. né? porque tu tava no ar, né? Sim, Tinha um sim, microfone, tu alguma falou coisa. as coisas. E essa história Desse do uma narrador... receita ali, Não, tudo bem. e é uma coisa Depois ele maluca. começou a entender o que tinha acontecido, porque ele tava tão no céu, né? Com Quinteiros, né? Não, foi complicado. Como é que é o primeiro? O Jürgen Quinteiros? O choque de sabe? realidade. Que daqui a pouco Mas a veio uma derrota bancornada. ajudou a tese excêntrica e talentosa do César Cidade Dias, porque ele queria uma derrota do Grêmio Veio antes. para que o Quinteiros não saísse para algum outro lugar, porque iam contratá-lo. E ele imaginava que fosse no Grenal. Como perdeu para o Juventude, agora o César Acabou. pode torcer para o Grêmio ganhar o Grenal. Ele A minha ajudou tese, ele, a entendeu? minha tese é que É. o Grêmio, a partir da derrota, pôde, e foi a escolha do Grêmio ganhar o Grenal. O Grêmio escolheu ganhar o Grenal. É que assim, eu acho que entrou no vestiário do Inter também isso pela conta matemática, aquilo que a gente falava, Zé, antes da rodada do meio de semana, que era muito importante, ela indicava muita coisa, inclusive a parte anímica, né? O Grenal, ele é mais importante que o Grenal do ano passado do Gauchão. Porque a fórmula mudou. Ah, claro. No ano passado, os dois estavam praticamente classificados quando chega o Grenal. também Eu até teve- acho que o Grenal, eu não sei se o Grenal é mais tarde, mas a forma mudou tudo. Mas pode porque agora tem importância tu a Que, lembrar- aliás, é a forma desse ano do ano que vem, né? É a mesma forma. Mas se tu lembrar, por exemplo, no Grenal passado, tinha ali... O Grêmio perde o Grenal do ano passado e é campeão. Não, uma tem quem distância- perder o Grenal também pode ser campeão esse ano ainda. Naquele Grenal, inclusive eu fiz uma frase que o pessoal riu muito, que eu disse que naquele Grenal o Grêmio ganhou o Gauchão, na derrota de 3-2, inclusive foi essas colunas excêntricas aí foi a coluna, o Grêmio ganhou o Gauchão neste domingo. Porque ali eu vi um Inter, quando o Grêmio... Apertou. Aquele jogo é curioso, porque aquele jogo... 10ª rodada do ano passado. aquele bem mais jogo, tarde. Potter, aquele jogo o Nem Inter tem vinha dessa rodada esse destruindo todo mundo. É. Destruindo todo mundo. Vinha. E o Inter começa aquele jogo, 15, 20 minutos. O Inter desmancha o Grêmio. O Inter tá muito melhor que o Grêmio. E aí tem o gol contra. E não. Aí tem uma jogada do Gustavinho. Gustavo. Isso, lá Bustos pela leva esquerda. amarelo. Que ele Isso sai, acho que é o Arangues que faz a Não. falta. Não, É é o o Bustos. Bustos, é o Bustos. E quando ele vai naquela bola, o Inter sente como se tivesse tomado um jab de um lutador. Não, e tomou, né? Depois o gol E contra. ali o Inter não consegue. Mas o e ali Inter- eu vi, opa, tem Mas alguma o coisa Inter- aí. Tanto é que o Inter não classifica. Mas o Inter consegue depois, no Grenal, no próprio Grenal, recuperar. Primeiro Sim, com sim, o golaço o do jogo, Maurício e depois tem o gol do Vila Sante. O Inter vira o jogo. Mas se tu te Com o lembrar, banco. Se tu Com te o banco. lembrar, o Grêmio tá 2-1 pro Grêmio o jogo.
E o Gustavinho perde um gol dentro da área pra fazer 3-1 aos 20 minutos do segundo tempo. Não, o que Grêmio podia ter aconteceu vencido. eu acho Não, mas é que o Inter tinha banco. Mas ali melhor pra que mim o Grêmio. É O banco do completamente Inter mudou o diferente, jogo. porque o momento, o Grenal, o Grêmio jogou esperando o Inter. E quando o Inter é eliminado pelo Juventude, o Inter sofre quando o Juventude pressiona o Inter na marcação. O Inter não conseguia sair jogando contra o Juventude, nos dois É que jogos. o Inter no campeonato... Tem razão, no né? O Kaique esperou aqui. anula o Alan Patrick. No confronto contra o Juventude, o Inter, ele se deu por contente, parece, com o empate de Caxias. E criou uma naturalidade. Aliás, não é a primeira vez. É aquela coisa do... Lá, eu tô lembrando lá do Paulo Guerreiro. Em casa a gente resolve. O jogo do Juventude Inter, ele é impactado, todo mundo fala do pênalti do Robert Renan, que realmente foi uma responsabilidade, mas aquele pênalti só acontece porque o Maurício cai numa provocação, sendo que no primeiro jogo os jogadores do Juventude já tinham percebido que ele era o cara mais nervoso, o cara que reagia mais. Ele foi expulso, né? Foi expulso. Aí no jogo de Caxias ele já tem alguns atritos. E quando o Valência mal também, E né? quando o Nenê entra... O Valência machucado. Valência Joga no sacrifício aquela partida. Joga infiltrado. O jogo não tinha. Era Valência. Quando o Valência Nenê... machucado, Alário machucado, Borré não estava inscrito, o Inter joga com o Lucas de centroavante. E quando o Nenê entra, o Nenê fala alguma coisa pro Maurício e 2 minutos depois cava a expulsão do Maurício. Ali muda todo o jogo, porque o Inter, mesmo com o Valência descontado, o Inter tava em cima e criando chance pra virar o jogo. Aí vai pros pênaltis e tem... Foi no Isso Grenal deu do sorte. Gauchão que o Bustos machucou o Valência? Foi, primeiro. Foi O Valência nesse jogo nesse de aí. Caxias ele machucou Foi também. um carrinho no aquecimento. Na verdade, sim, ficou marcado que o Bustos machucou, mas a lesão do Valência lá é numa entrada do Rodrigo Eli na extrema direita. E depois ele machuca no mesmo lugar no jogo de ida em Caxias. Leva um Isso. pisão no mesmo lugar. Tá, mas o Grenal é antes disso tudo. Não, eu me lembrei do, Sim, é lembrei que do lesão do... tem o Grenal. É que ele não curou. Ele É não que curou a o lesão Valência do não Grenal. consegue mais voltar. E aí, contra o Juventude, ele leva um pisão no mesmo lugar. Aí que E aí depois ele tem uma Ele lesão. recupera mais tarde. E aí no Entendi. pós-gauchão ele tem uma lesão muscular e ele só vai voltar a jogar lá E na tu sabe que eu na tava volta olhando, eu enchente. tava na cabine da Gaúcha lá, e eu tava olhando pro Bobinho. Eu vi exatamente o momento que o Bustos entra morrendo no Valência. No Bobinho. Não, o Valência sai meio irritado, assim. É. Pô, e fica assim um... Tem duas coisas que eu vi. Tem duas coisas que eu vi da minha vida Que ele volta pro profissional. banco. Porque eu digo que eu tava olhando porque tem muitas coisas acontecendo no aquecimento antes. não tem porque tá olhando pra aquele momento Bustos ali. machucar daquele jeito o Valência num Bobinho. Essa é uma delas. Essa é uma delas. A outra foi o Louco Abreu cobrando um pênalti no treino em São Paulo Lá em e São quebrando Paulo. o pé. Ele quebrou o pé batendo o pênalti. Ele bateu... Cavadinha, te lembra? Não, ele ali dava não. cavadinha. Não, mas ali foi o contrário. Ele bateu com o peito do pé em cima Travou, da bola, né? virou o pé, quebrou o pé, não jogou mais no Grêmio. Ô, Bianchini, dá o time aí, vamos ver. Passando Isso é difícil, o hein? time do Inter. Na verdade, só tem essa dúvida, né, Pedro? Na ponta direita. Mas é Antony. Na direita, o Brian Aguirre. A zaga com Vitão, Vitor Gabriel e o Bernabé. Meio campo com Fernando, Thiago Maia. Wanderson, Vitinho ou Carboneiro na ponta direita. Alan Patrick e Wesley na frente, o Borré. A dúvida é a ponta direita. Ponta direita. 3 para uma vaga. Isso. Quem vocês acham que joga? Wanderson. Eu acho que joga o Wanderson. Eu acho que joga o Carboneiro. Eu acho que Eu joga acho o que o Carboneiro. Wanderson não joga. Eu acho que joga o Carboneiro. O Wanderson foi Joga o escalado. Wesley na direita e Carboneiro na esquerda. Eu acho que Mas isso. joga o Carboneiro. Em jogos, a não ser que tenha sido algo pontual, sempre jogou na ponta esquerda ou centralizado. Esse é o ponto. Ele nunca usou o Carboneiro pela direita. O Nem Wesley no jogo já com o inverteu. Brasil. Eu acho que é o Wesley na Mas direita. agora tu tem primeiro um Grenal, e o Wanderson não vem bem, e segundo, tu tem o lateral esquerdo do Grêmio que tem uma certa Pedro, precariedade. é claro que o lado esquerdo do Grêmio tá ali porque ele não tem lateral, né? O Grêmio faz 2 anos que ele vê que não tem lateral, mas não contratou ninguém, sim, o problema é dele. Mas problema é dele, o Juventude, a fita do jogo do Juventude indica algo que já estava sendo indicado, mesmo com o Grêmio não levar um gol. Mas, ao mesmo tempo, é o time reserva do Grêmio. Não é muita coisa. O coisa. do Juventude sai no outro lado. É, em cima do jogo, exatamente. que é Embora o constrangedor o Grêmio João tenha Lucas no tomado lance. os gols como titulares. Sim. Bom, sim. vamos lá, Bianchini, é isso aí? Pedro, na Ou tem verdade, contratação? tem mais 2 informações, tá? As informações. A primeira, a gente sabe, né, que o Inter está no mercado buscando um lateral direito e quem sabe mais um zagueiro. Nos últimos dias chamou a atenção a informação que o Inter tem interesse e fez uma proposta pelo Elian Irala, meio-campista de 20 anos, do São Lourenço, joga tanto na primeira como na segunda função. E o empresário dele confirmou isso numa entrevista na Argentina e a gente foi buscar detalhes. $4 milhões é a oferta, mesmo empresário do Bernabé.
Isso dá 24 milhões de reais. O Inter vendeu o Rômulo, então talvez até tivesse uma lógica, mas o Inter, por exemplo, tem o Fernando, tem o Thiago Maia, tem alguns jovens formando já o banco de reservas, tem o próprio Bruno Henrique, enfim, tem alternativas, tem o próprio Ronaldo, que foi bem no último jogo, segundo a análise da transmissão da Gaúcha. Então tem peças. E agora vem um fato novo, e isso sempre foi dito lá atrás. E agora vem a informação do UOL, eu confirmei há pouco com pessoas ligadas ao jogador. O Inter não me confirmou se houve algum contato oficial já, mas retomando o interesse do Santos no Thiago Maia. Aquela novela que se arrastou entre dezembro e janeiro. O Santos para assumir a dívida com o Flamengo pelos pagamentos dos 4 milhões e meio, mais 2 milhões e meio. Isso foi a época, né? Hoje a gente não sabe se o modelo mudou. Para inscrever no Paulistão é um pouco diferente. Considerando a inflação, acho que subiu, né? Então, Pedro, eu não tenho se... Café tá 40 esse movimento foi feito de uma nova oferta. Mas assim, pro Paulistão, o período de inscrições não é na metade desse mês, mas só no dia 28 de fevereiro, quando se encerra essa primeira janela de transferências do futebol nacional. Então, a novela pode ser retomada e é uma tendência pelo que a gente vem buscando de informações. Só que o Inter bate o pé. Né? O Inter não vê a necessidade de vender algum jogador, ainda mais um titular. E o Thiago Maia é titular do Roger Machado. O preço que o Santos pagaria pro Thiago Maia seria cerca de 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. É muita grana. O Inter... Larga o Thiago Maia de manhã, vai procurar outro volante do mundo. O que eu ouvi, tá? Lá atrás e agora, na mensagem, é um pedido expresso do Neymar. Os dois são amigos desde os tempos da seleção brasileira olímpica. O Neymar abre a carteira. Se o Neymar quer, tá resolvido. Eu não tenho nenhuma dúvida. Deixa eu chamar. Vai sair. Daqui a pouco o Neymar vai chamar o Luan também. Eu preciso chamar o intervalo comercial, porque, sabe, vocês já falaram bastante, tá? Verdade. Então, bom dia pra ti, Bianchini. Até mais.